E tem nova escalada aí da guerra tarifária, pressão dos Estados Unidos para a China e aqui no Brasil, como a gente viu aí, vem falando, né, o pedido para que a tarifa americana sobre os produtos brasileiros seja revista, ele já foi feito então pelo presidente Lula e agora então essa expectativa para esse encontro entre os presidentes Trump e Lula e ministros, né, com alto escalão da Casa Branca. Sobre o tema, eu converso agora com o Ronaldo Fernandes, que é analista da consultoria Royal Rural. Muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Simone, muito obrigado. Temos aí, né, como é que você avalia os rumos, não é, após essa conversa que deve acontecer entre os ministros, né, e a gente viu aí Mauro Vieira nesse telefonema com o Marco Rubio. Como é que você vê esse avanço, né, nessa tratativa que deve começar a ganhar força agora? Simone, a pergunta de avaliação é uma grande dúvida agora para todo o mercado, porque hoje a gente tem um novo Trump. A gente não sabe se é aquele mesmo Trump que disse que pintou uma química boa entre ele e o Lula, daquela ligação cordial de 30 minutos, porque hoje, claramente, a gente tem um Trump mais frustrado, porque o Prêmio Nobel da Paz não foi dado para ele. Ele foi um dos presidentes que mais fizeram campanha na história dos Estados Unidos para receber esse prêmio. Ele foi dado ali a Marina Corina Machado, e aí depois a prova da irritabilidade dele, ou do desgosto que ele teve com isso, ele subiu o tom com a China. Então, o perfil do Trump, a gente não desassocia, ele é um líder de Estado que ele é muito ligado também a reações emocionais, a reações, vamos dizer, até um pouco assim, impetuosas, impulsivas. Até então, olhando para o Brasil exclusivamente, o quadro era bom, no sentido de esperanças de reduzirem as taxas para o Brasil, voltar para aqueles 10%, não manter os 50% de taxa que nós temos agora. Olhando para o Brasil, o mercado ainda continua esperançoso e imagina que essas conversas possam avançar de forma otimista. Esse é o sentimento do mercado. Só que agora tudo deságua, porque mesmo que os Estados Unidos reduzam tarifa do Brasil, a gente apanha do outro lado quando a escala aumenta da tensão ali das guerras tarifárias com a China, porque a China é o motor do Brasil. A China é a maior detentora de títulos americanos, então se bate na China, também bate no Brasil. Então, mesmo que reduza as nossas tarifas, a briga dos Estados Unidos com a China ter aumentado a tensão, como nós vimos hoje, também vai ser um ponto a se discutir na economia brasileira, Simone. Mas nesse sentido, né, quando a gente vê Donald Trump subindo esse tom, né, contra os chineses, porque ele tinha essa esperança, né, dessas negociações avançarem com os chineses. Até o momento não aconteceu. 1º de novembro tem essa expectativa dessa chegada dos 100% aí contra os chineses. Diante disso, a gente já viu uma China aí aumentando, né, as compras do Brasil. Soja, por exemplo, é um dos exemplos. O Brasil ele pode, nesse primeiro momento, também voltar a ser beneficiado, né, com uma China mais agressiva em relação às compras aqui do nosso mercado? Sem sombra de dúvida e com volumes mais do que os recordes que a gente já tem visto. A soja em 2025 está batendo recorde atrás de recorde, cada mês está superando o histórico para aquele período. No acumulado do ano, a gente já está bem acima de tudo que nós fizemos nesse período. E a vantagem é dupla, porque a gente pode esperar alta de prêmio e a gente já está vendo alta de dólar. Chicago cai e continua caindo cada vez mais forte, podendo ir ali para as mínimas. E para quem faz as travas de proteção, que a gente chama de hedge no mercado, ganha outra vez ainda. Porque a proteção para o produtor é vender a soja em Chicago. Então, a soja cai em Chicago, ele ganha essa queda da bolsa e na hora que ele vai vender o físico também está mais valorizado. E o dólar, ele tem também a pressão dupla, porque ele tem a pressão externa com esse risco da tensão dos Estados Unidos com a China, porque pensa, a China tem mais de 700 bilhões de dólares em títulos americanos. Se ela resolve vender tudo isso, deságua tudo isso no mercado, primeiro momento, sem sombra de dúvida, é um dólar estressando muito mais. E a gente tem a pressão interna brasileira com o governo aumentando gastos. Foi anunciado hoje aí a previsão de mais de 100 bilhões de gastos. O problema do Brasil não é gastar. O problema do Brasil é não dizer como que ele vai cobrir o gasto.
e só tem uma saída, que é refinanciamentos, financiando atrás de financiamento, atrás de financiamento. Isso não deixa que a nossa taxa de juros baixe. Então a gente tem dois problemas. O dólar sobe muito, já tem agência internacional, bancos renomados lá fora dizendo que o dólar no Brasil pode chegar a 5,70. E a gente vê essas previsões geralmente muito exageradas, mas dessa vez eu não acredito que é exagerado não, Simone. É real essa possibilidade porque a gente tem um novo arranjo. A partir de hoje, os fatores novos que entraram no mercado mudam todas as leitoras. A gente tinha um dólar claramente numa tendência de queda, e isso reverteu porque a China e os Estados Unidos, a expectativa anterior é que eles iriam se resolver, ia ter um encontro com Xi Jinping e o Trump talvez no final agora de outubro, o Trump ia se encontrar com o Lula, e aqui no Brasil as coisas estavam indo, a gente já sabia que a Selic não ia cair, mas pelo menos não subiria mais esse ano. Hoje tudo mudou. Hoje a gente pode ter a Selic voltando a subir ainda dentro desse ano, os juros americanos, embora o mercado ainda acredita que vai cair, mas vai ter um tumulto muito grande, porque é justamente esse tesouro que a China compra que vai afetar essa taxa de juros. O que é esse tesouro? Só para deixar claro para a nossa audiência. A China, ela vende muito para os Estados Unidos, então, em consequência disso, ela coloca muito dólar no seu mercado interno. Para não deixar acontecer um excesso de dólar lá dentro, ela pega parte desse dólar e compra tesouro, que é mais ou menos comprar ali um empréstimo. O tesouro custa $1, eu vou pegar, vou trocar aqui, daqui a um tempo eu devolvo esse dólar, eu vendo ele e pego os juros de volta. Só que se ela faz isso em grande volume, ela baixa o preço desse tesouro. Então, o câmbio, sem sombra de dúvida, é a maior dúvida agora e o maior fator que vai mexer nos nossos preços, só que isso cria também oportunidade para a venda de soja, porque quanto mais alto você tem o dólar, melhor você vai vender a sua soja, porque o real está baixo, isso torna o nosso produto mais atrativo, e é atrativo duas vezes, porque a China não está comprando o produto americano e tem atração pelo produto brasileiro, tanto pela única disponibilidade, tanto também pela moeda. Só que a China já deixou claro que ela vai regular um pouco os prêmios, Simone, porque ela comprou 20 navios da Argentina quando as retenções zeraram, mas desses 20 navios, 4 são compras para o ano que vem. Então, se o Brasil subir demais o preço, que é o que vai acontecer agora, depois de tudo que aconteceu hoje, a China vai dizer, peraí, eu tenho soja da Argentina para comprar. A prática, a verdade é que ela não tem. A Argentina não tem oferta de soja suficiente do tanto que a China precisa, mas ela vai criar essa narrativa para limitar os nossos prêmios. Então, a gente entra numa janela de oportunidade, mas a gente não sabe o quanto tempo essa oportunidade vai durar. Então, sem sombra de dúvida, tudo que está acontecendo hoje vai ainda continuar repercutindo na semana que vem. É momento de oportunidade de aproveitar para a venda, Simone. Ou seja, nessa expectativa toda, diante desses fatos novos, hoje aí você trazendo muito bem na tua análise, né? O dólar que antes estava em queda, agora subindo, a China podendo barganhar aí em relação às compras futuras de soja, né? Comprou da Argentina, comprou muito do Brasil, mas pode negociar valores ainda em cima, tem toda essa expectativa do que vem pela frente ainda em relação à China e Estados Unidos, se lá na frente pode a China voltar atrás e conversar com o Trump, que até agora não aconteceu essa negociação ainda. Ou seja, tem que esperar em muito, porque tanto pode ser bom para aqui para o Brasil, mas como pode trazer aí esse sinal de alerta, essa interrogação chegando até para o final do ano, né? Mas melhor do que apostar na dúvida, eu acredito que é apostar na certeza. Lá para frente, como você está colocando, é um cenário muito duvidoso, muito turvo. Agora já é um mercado de certeza, ou seja, já gerou uma oportunidade. A gente já tem uma valorização batendo a porta. Hoje a gente não pegou isso porque tudo aconteceu com o mercado já fechado. Segunda-feira, certamente, isso vai ter que refletir já nos preços. Só que lá na frente, a grande discussão é terra rara. Soja, ela é um ponto importante de discussão política, porque em 2026 os Estados Unidos têm aquelas eleições de meio de mandato, que é para eleger o novo legislativo. E o produtor, ele é o principal eleitor dos republicanos, que é o partido do Trump. Então, se o produtor está mal, se espera que os republicanos percam votos e aí dificulte o fim do mandato do Trump. Foi o que aconteceu com o Biden. Ele perdeu para o Biden justamente nesse movimento da China taxar a soja americana e ele ficou ali bem abalado, mesmo aquele produtor que é Trump roxo, que acredita nele, mas mexeu no bolso, e quando mexe no bolso as opiniões mudam. Então agora é muito importante tratar a soja, mas pelo sentido eleitoral.
Pelo sentido econômico, de fato, relação Estados Unidos e China, o produto que nós vamos ter que olhar com todas as atenções são as terras raras. Porque tudo agora no mundo moderno, no pós-moderno, se movimenta em torno dessas terras raras, que é para fazer bateria, que é para fazer imã, que é para liderar essa nova revolução tecnológica de inteligência artificial. Sem terra rara você não faz nada disso. E aí o Brasil pode ser beneficiado também nessa ponta, porque o primeiro país do mundo que refina essas terras raras é a China. 90% desse produto está lá. O segundo é o Brasil. Por mais que a gente está bem distante de volume, mas é o próximo ali na fila. Então, a China pode usar também essa distância dos Estados Unidos para se aproximar ainda mais do Brasil. Mas talvez não só nos produtos agrícolas, mas agora em terra rara. E tudo isso vai mexer no câmbio muito. A gente não tem uma tendência clara pela frente. Se eu fosse chutar aqui uma análise, porque de fato agora é um chute, porque a gente está falando de movimento político, quando tudo se resolver, e vai ter que se resolver em algum momento, porque China e Estados Unidos se dependem em vários aspectos, sobretudo nesse ponto de terra rara agora, inclusive o fator para taxar agora de novo foi esse, a China regular a exportação de terra rara. Tanto que o Trump precisa dessas terras raras que ele diz, só vou te taxar agora em 100% de novo, porque você também precisa de mim. Então, eles vão se resolver em algum momento, pode não ser tão rápido, a última briga demorou 2 anos, mas quando se resolverem, eu acho que não vai durar tanto tempo agora, mas quando se resolverem, as coisas voltam ao que estavam antes, que a gente está falando de dólar de 5,30, de 5,20, que era o caminho que o dólar estava fazendo. Agora, no meio do caminho, ele pode chegar a 5,60, a 5,70, mas vale apostar no que já está acontecendo, nessa valorização que a gente vai ter que pegar agora nas próximas semanas, do que esperar que, de fato, as coisas piorem a longo prazo, Simone. Pois é, para a gente estar finalizando aqui, tem esse encontro, né, que não tem data marcada ainda entre Rubio e Mauro Vieira, com certeza. Será que tem aí terra rara no meio dessas negociações? Os Estados Unidos precisam desse componente aí que China tem em abundância, Brasil também tem, mas ainda muito pouco explorado aqui. Mas lá na frente, no futuro, de olho, o americano de olho aqui, ou nessa terra rara, ou Ronaldo? Eu acho que esse, na verdade, vai ser o ponto principal que não está sendo ainda discutido. Eles não estão anunciando. É importante até que os próprios envolvidos ali nas negociações não citem isso, porque senão deixa a coisa mais valorizada até, né? E esse é o ponto que o Brasil deve usar para negociar as suas tarifas. Só que do outro lado, a gente já viu também o Marco Rubio usar a questão dos médicos, mais médicos, os cubanos aqui no Brasil, para colocar essa taxa no Brasil. Então, a equipe dele foi colocada ali como a principal interlocutora para convencer o Trump a taxar o Brasil. E eles podem se apegar agora nessa aproximação da China com o Brasil para tentar barganhar alguma coisa. Mas o mundo inteiro sabe que o Brasil e a China estão muito ligados e não vão se desligar. Até a gente vê esses movimentos nas cúpulas do BRICS. O Brasil muitas vezes é porta-voz de interesses da China. A gente acha que o Lula que está liderando a questão do BRICS Pay. Não é nova moeda não vai ter. Mas isso não é o interesse do Lula, isso é o interesse da China. O Lula está sendo só o porta-voz disso. Mas é desassociável. Brasil e China já não se desassociam mais. Então, se os Estados Unidos se apegar nisso, ele sabe que é conversa jogada fora, não vai ter efeito. Mas as terras raras é uma grande oportunidade. O problema é se a China se opor. Se a China entra nessa negociação e diz para o Brasil, não quero você vendendo grande coisa de terra rara para os Estados Unidos, aí sim a gente pode ser prejudicado. Mas olhando para essa discussão política, diplomática, não se tem ainda nada ventilado que acredite que a China vai se interpor e dizer para o Brasil não fazer. Então, pelo contrário, é uma oportunidade. China e Estados Unidos brigando por causa de terra rara, o Brasil é o segundo fornecedor natural para os dois lados e a gente pode se beneficiar nisso. No meio do caminho, tem a turbulência cambial e a desvalorização de Chicago, mas isso não é ruim para a gente. Chicago caindo, nosso prêmio, dólar sobe, a gente vai vender soja e milho mais caro, vai para o chinês e vai para o resto do mundo, e aí tem esse outro produto terra rara para beneficiar a gente ainda mais, Simone. Ronaldo Fernandes, analista do Royal Rural, muito obrigada pela essa análise aqui hoje, bem completa, não é, Ronaldo? E seguimos acompanhando na segunda-feira, né, o desenrolar dessa sexta-feira hoje aqui, viu? Obrigada, viu, Ronaldo? Uma boa noite para você, um excelente fim de semana e até uma próxima. Obrigado. Eu até só valendo lembrar, Simone, que toda análise por esse assunto tem vida curta, porque tudo pode mudar a qualquer momento. É verdade. A gente está aqui à disposição. Segunda-feira já é uma outra análise, não é, Ronaldo? Muito obrigada, querido. Até a próxima, viu? Até a próxima. Tchau, tchau.